Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando sequência na disciplina de Interação Humano-Computador do primeiro período do curso de Engenharia de Computação do IEF de Minas, campus Poços de Caldas. Nessa aula, né, nós vamos aí comentar a respeito sobre os aspectos cognitivos e como é que isso impacta na elaboração do seu design, né, visando a criação de sites, sistemas, aplicativos para dispositivos móveis ou qualquer outra coisa que você for desenvolver, né, utilizando aí os recursos computacionais. Nas aulas anteriores nós trabalhamos, né, a questão de usabilidade, acessibilidade. Eu passei para vocês aí de forma bem direta o significado desses dois conceitos que são extremamente importantes aí na elaboração do design. Na sequência vocês fizeram um trabalho que foi até avaliativo dentro do escopo da disciplina, que consistiu na parte que vocês deveriam identificar problemas de design em situações e também em produtos computacionais. Esse trabalho, né, na verdade, ele foi muito importante porque é para despertar em vocês, é para estimular em vocês, né, como se diz, o senso crítico de avaliar o tanto que um design, talvez mal pensado, pode prejudicar o usuário, né, na hora que ele for interagir e na hora que ele for manusear o sistema que você projetou. Né. Mencionei para vocês nas aulas que eu vou adicionar aqui na disciplina um livro extra, né, um material extra de estudos relacionados à experiência de usuário. É um livro recente que, na verdade, ele aponta algumas dicas de como vocês devem seguir, né, são diretrizes, na verdade, para que você possa seguir na elaboração aí do seu material. Né? Lembrando que na parte de IHC isso não é uma ciência exata, né? Ou seja, vocês não vão ter um guia definitivo para todos os sistemas e para todos os produtos. Né? Isso são diretrizes que hoje estão apresentadas, elas têm um estudo, têm um embasamento científico, mas obviamente elas passam aí durante o decorrer do tempo novas perspectivas, novas avaliações e novas possibilidades de uso e novas diretrizes para que vocês possam, obviamente, acompanhar. Então, como eu disse para vocês no início das aulas, vocês têm que sempre monitorar, principalmente as plataformas mais conhecidas, né, as ferramentas, as bibliotecas, né, para que vocês possam sempre estar atualizados dentro desse escopo de design, né, e a parte de desenvolvimento. Né. Bom, então, propriamente dito, né, na parte de cognição, o que nós vamos abordar? Né? Nós vamos falar da parte de distração, a parte de multitarefa, né? Os recursos que as pessoas têm nos dias atuais, que obviamente ele é bem maior em relação às pessoas que vivenciaram em outras épocas, né? E aí a questão de atenção, percepção, cores, contrastes, né? Fontes, né? E outros recursos que vocês podem utilizar aí na parte do design, né? Bom, a parte de cognição, né, então vamos lá para o princípio básico. Né? O que é a cognição? Então a parte de pensar, lembrar, aprender, sonhar, tomar decisão, ver, ler, tudo isso está diretamente relacionado com a parte cognitiva do ser humano. Né? Se a gente for ao pé da letra e olhar o dicionário, basicamente, né, o dicionário vai nos trazer que é o processo ou faculdade de adquirir o conhecimento. Então, toda essa parte que envolve aprendizagem, né, e outras ações que é desenvolvido pelo ser humano de forma implícita e até explícita, né, então, estão relacionadas à parte de cognição. O Donald Norman, que é o autor, como eu disse para vocês, um dos maiores referenciais aí de HC no mundo, ele trata a parte de cognição como a parte experimental e a parte reflexiva. Né? Então, experimental, segundo ele, né, é o estado do espírito que né, faz com que a gente perceba, haja e reaja
aos eventos no qual estamos inseridos, né? E a parte reflexiva seria a parte onde nós temos que empenhar a parte do pensamento para, né, e comparar para depois a gente poder tomar a decisão, né, diante de alguma determinada situação, né? Se a gente for ver, né, a cognição também, ela pode ser descrita em processos. Então, nós temos o processo de atenção, de percepção, de memória, de aprendizado, leitura, fala e audição, né? Resolução de problemas, planejamento, raciocínio e tomada de decisões. Então percebe que são outros processos, mas que eles derivam daquele significado inicial que eu passei para vocês sobre cognição, e obviamente vocês vão encontrar em outros autores, em outras referências, o significado dessa parte, né? Obviamente dentro de uma disciplina da área de computação, nós não vamos abordar, né, de uma forma tão significativa, né, todo esse processo de cognição. Nós temos que apenas, dentro do escopo da disciplina, alertá-los, né, de como vocês devem proceder quando vocês forem criar os seus próprios designs visando aí sistemas e softwares, né, computacionais, né. A primeira deles, vamos falar sobre atenção, né. A atenção é o processo, né, que a gente tem para selecionar as coisas, né. Então, quando o sujeito desperta, né, ou empenha alguma atenção em determinada situação, é onde, obviamente, ele tem um objetivo para procurar, né? Então, basicamente, nós estamos falando de sentidos visuais e auditivos. Se a gente pensar aí numa atenção auditiva, né? Imagine quando você está lá com você vai, por exemplo, no shopping, você faz uma compra lá num restaurante e você fica aguardando a senha para ir lá buscar o seu alimento, né? Obviamente aquela senha, né, a maioria dos estabelecimentos eles têm aquela senha eletrônica com bip, né? Então você pode estar a uma certa distância do restaurante, sentado à mesa, mas você ouvir aquele bip, obviamente você se direciona a sua visão para o leitor para identificar se realmente é a sua senha. Então, às vezes você pode estar, né, fazendo outras tarefas, como manuseando o celular, conversando com outras pessoas, lendo um livro, fazendo qualquer outra atividade, aguardando a sua vez em buscar o produto, mas a sua atenção auditiva está diretamente ligada ao sinal, né, daquele bip que é o da senha, né? Então isso está diretamente relacionado também com a parte cognitiva sua, ligada à sua audição, né? Da mesma forma, a parte visual. Então, quando você, digamos que você vá também, né, vou falar novamente sobre alimentação, você está procurando um determinado produto em um cardápio de um restaurante, você obviamente vão ter vários outros pratos, várias outras opções no cardápio, mas se você estava com a intenção de comer um determinado alimento, obviamente você vai procurar com atenção, dentre as opções que tem, aquela que obviamente você estava objetivando. Então, a atenção, obviamente, ela está muito ligada à parte, né, do objetivo do usuário, né? Então ele vai guiar a sua atenção, né, conforme o seu objetivo, né? Bom, isso eu coloquei aqui no slide, a apresentação da informação pode impactar, porque aí eu estou falando da parte cognitiva do ser humano, mas isso o que tem a ver com vocês que são futuros profissionais da computação? Vocês têm que pensar que quando vocês forem projetar sistemas, vocês têm que fazer com que o design também forneça informações para que o usuário consiga despertar a atenção em busca de algo, né? Então, se o teu produto, vamos imaginar que você está fazendo um site automotivo, né? Então, as informações que você está colocando naquela parte automotiva, você tem que planejar como você vai organizar essas informações de modo que o seu usuário, ao navegar sobre a página sua automotiva, ele consiga procurar e localizar facilmente as informações, né? Então, por isso que na disciplina a gente aborda a parte cognitiva, para que vocês pensem também por outro lado, né? Na hora que eu estou desenvolvendo, como é que eu vou organizar as informações, ou quais serão os recursos, artefatos que eu vou utilizar na construção do meu design, de modo que eu consiga fazer com que o usuário, que é o objetivo principal do sistema que eu estou fazendo, consiga empenhar a sua atenção
e aí localizar o produto, né, localizar a informação necessária e, obviamente, relacionada aí com o escopo do meu negócio. Né. A atenção e a multitarefa. Né, as gerações de hoje em dia, né, o pessoal sempre fala, os adolescentes de hoje, né, as crianças, elas são multitarefas, né? Mas, na verdade, existem várias pesquisas que confrontam isso. Na verdade, as pessoas que conseguem desenvolver várias tarefas ao mesmo tempo, ela também tem a grande possibilidade de não conseguir filtrar né, e são mais propícias à distração. Então, se você falar assim, não, eu vou carregar o meu sistema, né, o design da minha página web ou do meu sistema desktop ou o aplicativo com várias informações, né, vou possibilitar configurações e serviços simultâneos, porque o usuário nessa geração nova ele vai conseguir manusear, né, e fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Tome cuidado com isso, porque essa relação não é tão simples assim. Né? Então, o carregar muito o design da sua aplicação, né, do seu sistema, isso obviamente pode e provavelmente vai comprometer aí o desempenho e a atenção no qual o usuário vai empenhar em cima disso, porque obviamente você tem que pensar na parte cognitiva humana. Né? Então, sim, por mais que as gerações elas têm um conjunto maior de estímulos para poder desenvolver a parte cognitiva para várias ações ao mesmo tempo, mas obviamente tem que pensar que a estrutura, né, do ser humano ela é única, né? Então por mais que ele tenha estimulado, ele também não vai dar conta de fazer várias situações ao mesmo tempo. Então o que eu recomendo para vocês é que vocês tenham um certo cuidado ao desenvolver o seu sistema, o seu site, né, para que ele consiga obter êxito, né, diante do que você havia planejado. Bom, aqui eu tinha colocado no slide, então veja bem, aqui eu tenho uma informação, na verdade eu coloquei 2 slides, essa imagem é do livro do Rogers, que é da referência básica aí da disciplina. Então perceba que aqui eu tenho um conjunto de informações que eu estou disponibilizando, né, para um determinado usuário localizar, né, são informações aí sobre contatos de um hotel, preço da diária e tudo mais. Né? Então aqui é uma forma de eu organizar. E no slide seguinte é uma outra forma de você mostrar as mesmas informações, né, que ele havia colocado no slide anterior. Então percebo na diferença dos dois que o conteúdo das informações é o mesmo, mas você tem que ter um cuidado e ter um zelo ao organizar esse conjunto de informações para que facilite. Né? É óbvio que se eu me deparar com um site onde eu tenho essas informações tabuladas ou de uma forma mais organizada, isso vai facilitar muito a minha procura em busca daquilo, né, que era o meu objetivo. Então a atenção que eu vou despertar aqui em cima desse formato de organização vai ser muito melhor. Né? Então esse é um cuidado e está bem diretamente relacionado à parte de atenção. Tá? Bom, na parte de design então, né, o que a gente tem que focar? Né? Bom, faça com que a informação fique saliente quando for necessária. Então, se você tem várias informações sendo colocadas para o design do seu produto, dê destaque àquela que realmente for mais relevante. Né? E aí a dica para o seu design utilize técnicas como gráficos animados, cores, sublinhado, ordenação de itens, né, sequenciamento, organização, como eu mostrei no slide anterior, né, que é uma referência ao livro aí do Rogers. Né? São situações que você deve aplicar. Só que aqui eu já estou colocando para vocês que vocês têm que seguir essas ideias de fazer esses gráficos animados, utilizar esses recursos, e ao mesmo tempo eu já vou alertar a vocês sobre outras possibilidades. Também não é usar livremente e carregar toda a minha página, todo o meu aplicativo, todo o meu sistema com tudo isso. Né?
você tem que ter um zelo para evitar que você entule também a interface do usuário com muita informação. Né? Para quem é ou já viu, né, um site no início, né, quando começou a internet ser divulgada, onde a internet era discada, né, as primeiras páginas eram um conjunto desastroso de informações, com banners, com informações piscantes, com letreiro percorrendo a tela, né, então era uma coisa horrível, né, de você visualizar. Então esse entulhamento, né, óbvio que hoje em dia você já não encontra isso, né, mas você entulhar muito a interface com muitos recursos, você pode fazer com que o usuário não tenha atenção devida para aquilo que ele precisaria, né? Então se você coloca elementos de mídia, vídeo, um áudio, coloca um banner, coloca uma mistura muito grande de cores, elementos, obviamente você vai prejudicar, né, o teu usuário, né? Então é importante você sempre evitar, você deve usar, mas usar com bastante cuidado, né? Outra coisa, as ferramentas de busca em formulários devem ser simples, e aí um exemplo é o Google, né? Acho que eu já comentei isso na aula, né? Vou comentar de novo. O Google, né, a ferramenta Google de procura é uma das ferramentas, é a ferramenta mais poderosa hoje, né, em 2020, é a ferramenta mais poderosa de procura, né? Ela tem um algoritmo por trás, ela tem toda uma parte computacional muito intensa, né, muito significativa, mas percebo que o design da interface dele, onde o usuário de fato interage, ele é simples, né? Ele tem lá o nome Google, uma caixinha de texto, e dois botões ali, acabou, não tem mais nada. E uma tela branca, né? Então ela não faz uma exploração de cores, nem de outros elementos, né? Então se você olhar, para quem nunca navegou no Google, né? Para quem olha lá, fala, nossa, essa página não faz nada, né? E não sabe que ela faz tudo, né? Porque ela tem todo o principal elemento funcional dela está por trás e não no design, né? Então também tem aquele princípio do menos é mais. Tá? Bom, eu vou fazer os vídeos particionados, então eu vou fechar esse vídeo e dar sequência no próximo. Tá? Obrigado.